apologeta João Flávio Martinez, ele diz que se tudo tiver determinado, então isso é uma doutrina pagã fatalista. Isso é um problema grave para que um apologeta diga, porque ele traz uma fala bastante irrefletida. Um dos problemas graves do arminianismo é os seus escritores e apologetas quererem falar de assuntos dos quais eles não têm domínio. Ainda falando na série Livre-Arbítrio, eu estou ouvindo o vídeo aqui do pastor Flávio Martinez, o vídeo intitulado Granconato e a ferida do livre-arbítrio. No minuto 10 e 20 segundos, ele diz que se tudo estiver determinado, isso é uma doutrina pagã fatalista. E ele diz isso porque ele ouve o pastor Marcos Granconato dizer que Deus determinou todas as coisas, sem exceção. Então, o apologeta João Flávio Martinez, ele diz que se tudo tiver determinado, então isso é uma doutrina pagã fatalista. Isso é um problema grave para que um apologeta diga, porque ele traz uma fala bastante irrefletida. Uma das coisas que nós devemos fazer é trazer a definição de termos que não são popularmente conhecidos e nem falados no dia a dia comumente. Então, quando o pastor Flávio Martinez ele fala de fatalismo, isso é uma coisa séria. Ele está dizendo que o pastor Marcos Granconato trata Deus e o Evangelho como se lidassem com doutrinas fatalistas. Então, nós observamos aqui a questão do decreto de Deus e do fatalismo. Decreto de Deus é tudo aquilo que Deus determina que aconteça e irrevogavelmente acontecerá. Tudo que Deus decidiu na eternidade vai acontecer simplesmente porque Ele é Deus, Ele é o autor da história da humanidade. Agora, quando nós observamos o termo fatalismo, o que é o fatalismo? Fatalismo é o ensino que diz que quando uma coisa está decretada para acontecer, ela acontecerá de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas o Evangelho não é fatalista. E sem dúvida alguma, o pastor Marcos Granconato não disse isso, sem dúvida alguma. E eu não estou aqui citando o pastor Marcos Granconato para fazer uma defesa de sua pessoa, tendo em vista ele ser um teólogo de primeira linha e saber muito bem se defender. Eu só estou citando aqui de vez em quando o nome dele, porque é ele quem está sendo alvo dos ataques do pastor Flávio Martinez. Então, muito bem, os decretos de Deus, eles são eventos e acontecimentos que infalivelmente acontecerão, porém, através de meios. Eles não irão
acontecer de qualquer jeito. Porque se eu afirmar que tudo aquilo que Deus decretou, de um jeito ou de outro, ou seja, de qualquer maneira, isso vai acontecer, então realmente é fatalismo. A questão é que o que Deus decreta, ele por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia, ele envolve o exército do céu e os moradores da terra, para que cumpram os seus decretos. Então, o mesmo Deus que determina os fins é o mesmo Deus que determina os meios. Ou seja, o fatalismo não encontra apoio nas Escrituras, apoio nenhum. Nós poderíamos aqui falar de qualquer assunto bíblico para demonstrar a não existência de fatalismo na Bíblia, mas eu acredito que a doutrina da salvação é um tema ideal para que venhamos a falar um pouco dessa questão, para desconstruir essa falácia do pastor Flávio Martinez. Então, prestem atenção, como é infundada as acusações do pastor Flávio Martinez. E quando nós vamos observar o que a Bíblia fala sobre essas questões, a partir de Gênesis, capítulo de número 3, nós vemos aqui o primeiro evangelho, o proto-evangelho aqui, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, onde o texto diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então, depois que o homem peca, Deus vai chamá-los à responsabilidade. E quando Deus, está se pronunciando com relação ao diabo, ele diz que vai colocar uma inimizade entre ele e a mulher, entre a descendência dele e entre a descendência da mulher. E eu acredito que qualquer bom leitor sabe que o descendente da mulher aqui refere-se a Jesus Cristo, o Salvador. Então, o que é anunciado aqui logo no início das Escrituras? É um Salvador. Depois que o homem cai, depois que o homem peca, já existia um plano perfeito de Deus que é anunciado a partir de Gênesis. Então alguém poderia dizer como Deus aqui está prometendo um Salvador, ele virá de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus decretou isso. Deus prometeu que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e salvaria os seus eleitos. Então, isso acontece de qualquer modo, é assim que Jesus surge no cenário de Israel. Qualquer bom leitor que observar os textos históricos da Antiga Aliança vão perceber que em várias situações Deus preservou a nação de Israel exatamente por conta de ser dela, da nação de Israel, que surgiria o Salvador. Então, não era de qualquer jeito que Jesus viria, mesmo tendo sido decretado por Deus que ele viria. O pastor Flávio Martinez, acredito que ele se precipitou em dizer que o pastor Marcos Granconato estava ensinando o fatalismo, porque o fatalismo colocaria que não é preciso nem a pregação do evangelho, já que virá um Salvador, ele vai vir de qualquer jeito.
E se Deus ele vai salvar pessoas, está decretado isso, por que que isso vai implicar na questão de que se tenha que pregar o evangelho? Não, se vai acontecer de qualquer jeito, a necessidade de que haja um cumprimento de processos fica sem sentido. Pregação do evangelho, evangelização, conversão, aceitação pelos eleitos, isso tudo cai por terra, porque segundo o pastor Flávio Martinez, o pastor Marcos Granconato está ensinando isso. Só que veja bem, o pastor Marcos Granconato é um pregador do evangelho, é um pastor pregador do evangelho. Ele estaria entrando em contradição se ele pregasse o fatalismo e ele mesmo fosse pregar o evangelho. Então, a acusação do pastor Flávio Martinez com relação à questão do fatalismo é mais uma falácia, porque o pastor Marcos Granconato não estava ensinando isso e muito menos a Bíblia. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!